Olá, gente, tudo bem? Estou passando aqui para gravar um videozinho para vocês sobre como colocar a Ashura no telhado, né? Então vocês modelaram o telhado, né? Na avaliação no exercício anterior, né? Ah, e lembra, já aproveitar aqui, né, para mostrar a vocês, né? Alguns estavam na dúvida, como faz para fazer o telhado fibrocimento, né, gente? Lembrando, isso aqui é só um modelo esquemático, né? Um volume esquemático, quer dizer, né? A gente considera que isso aqui seja de fato um telhado, né? Mas na verdade não é, é só um volume, né? Que representa o telhado, né? Quando a gente trabalha com modelos mais detalhados, a gente faz todo o madeiramento, a modelagem das telhas e tudo mais. Isso aqui é só um modelo esquemático, tá bom? Legal. Então esse aqui a gente utiliza para as telhas cerâmicas, né? Esse aqui, ó, telhado básico, né? Aqui, ó, inclinação de 30%, tá, gente? Inclinação de 30%, tá bom? Então, alguns de vocês estavam na dúvida, né? Então, 30%, telhadinho básico aqui. Beleza? Para fazer, professor, então, telhado fibrocimento, como é que eu faço? Então, você vem em telhado, né? Faz a sua modelagem normal, tá? Seja ela qual for. E ao invés desse telhado básico, você pode escolher tanto esse base aqui, como o telhado base, como vocês queiram, tá? Pode ser esse base aqui mesmo, tá? E aqui na inclinação, eu vou colocar 10%, né? O padrão que a gente utiliza. Eu concluo, né? Geralmente com telhado de fibrocimento a gente não faz assim, né? Faz só uma água só. Então, vou tirar essas daqui, tá? Tem uma água só. Deixa eu ver se aquele outro ali, o telhado base já vem. De repente eu uso esse telhado base aqui, tá, gente? Que ele já vem com a chura pronta, né? Então fica mais fácil, né? Então só para mostrar aqui no 3D para vocês, eu teria aqui essas duas situações, né? Uma 10%, outra 30%, né? Show de bola. Então aqui, só para mostrar bem aqui, eu utilizei esse telhado base, tá, gente? Telhado base aqui. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Telhado base. Ok? Show de bola. O que acontece? Em planta, esse aqui aparece, né, a Shure, e esse aqui não, né? Bem, esse era um assunto que eu ia entrar com vocês na parte lá da renderização, mas como surgiu essa curiosidade aí, né, esse problema, já vou adiantar um pouquinho para vocês. Eu havia sugerido, né, se você tem um telhado de duas águas ou uma água mesmo, você pode fazer isso pela sobreposição de elementos, né? Que é o quê? Eu posso mudar, né, de um elemento específico, de um conjunto de elementos, né, a aparência dele em tela. Como assim? Eu clico aqui, por exemplo, nesse elemento, clico com o botão direito e venho aqui em sobrepor gráfico na vista, né? Então, qual é a ideia? Ele, para esse elemento em si, ou para a categoria desses elementos, se eu tivesse mais telhados, né? Por exemplo, quero realçar, botar todos os telhados dessa vista na cor vermelha. É possível fazer isso através dessa opção de sobrepor gráfico na vista e categoria. Ou eu posso colocar apenas em um elemento específico, que é o que eu quero no momento, né? Eu quero alterar a configuração de vista apenas desse elemento. Então, só para deixar mais claro, no momento eu tenho meu telhado assim, ó, sem nada de aparência, tá? Ele está totalmente branco, né? Só com as linhas de aresta. E eu quero colocar uma achura nele. Então, como é que eu faria? Clico nele, botão direito, sobrepor gráficos na vista, por elemento. E aqui, ó, eu tenho na verdade agora nessa versão 2020, né, 2021, já aparece aqui, ó, essas opções de plano de fundo, tá? Não aparecia antes. Então, além da Ashura, tá? Além da Ashura, eu posso colocar um plano de fundo. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, um plano de fundo para deixar, por exemplo, eu quero uma linha preta e um fundo cinza, né? Então fica um fundinho cinza
com as linhas pretas, ou um fundinho marronzinho com as linhas cinzas, é possível fazer isso, tá? Mas eu não recomendo muito não, tá? Né? Principalmente para o tipo de planta que a gente faz, né? Mais técnica, né? A não ser que seja de repente numa... deixa eu pensar aqui, você vai fazer uma paginação de piso, né? Para o canteiro de obras, então de repente você vai trabalhar com uma paginação diferente, que tem várias cores, às vezes é interessante colocar algo nesse sentido, tá? Mas se não for, eu não recomendo utilizar essa opção de plano de fundo aqui, tá? A gente vai se ater aqui no primeiro plano. Lembrando que eu estou aqui trabalhando, ó, com o padrão de superfície, né? Que é o padrão de superfície, é como eu vejo ele olhando de cima, né? Em planta e tal. Mas eu tenho outros padrões, né? Eu tenho um padrão, opa, perdão. Eu tenho aqui padrão de transparência, padrão da linha de corte e o padrão do preenchimento dele em corte, né? Então, quando eu passo um corte dele, como é que eu vejo ele por dentro, né? Tudo isso aí os conceitos disso aí vocês aprenderam lá nas aulas de desenho técnico, né? Então, pelo menos assim espera, né? Esperamos, né? Legal. Então, o que a gente está querendo aqui é o padrão de superfície. Como eu vejo ele em vista, né? Olhando de cima, por exemplo, né? Sem estar cortado. E em primeiro plano, que é esse aqui, ó. Tá? Esse primeiro plano aqui, ó. Que é o que nos importa aqui. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Olha só. Eu poderia vir aqui, ó, padrão. Escolher aqui. E tem vários, tá? Tem vários. Vou pegar aqui um... Tem um aqui, ó, vertical 1,5 mm, né? Horizontal, diagonal, né? Deixa eu ver aqui, ó, uma horizontal 1,5 para ver. E vamos colocar aqui uma cor cinza. Eu sempre gosto de utilizar o cinza nas achuras, tá, gente? Eu nunca gosto de utilizar o preto, para não confundir com linhas de projeto, tá? Então, boto esse cinza aqui mais escuro, né? Eu poderia deixar mais escuro, mas eu gosto de utilizar esse aqui, que é o padrãozinho dele, né? Vou dar um OK, vou dar um OK novamente, e olha só, apareceu as linhas? Apareceram. Só que todas estão no mesmo sentido, né? Então, olha só, para este aqui, né? Para este aqui e este aqui, funcionou. Só que esse aqui e esse aqui, ele está no sentido contrário. Então, essa ferramenta para isso aqui, ó, já não vai servir, tá? Ficou tudo num sentido só, que foi o problema que vocês identificaram aí, né, no grupo, tá? E é o motivo de eu estar gravando essa aula, tá? Então, olha só, todas as linhas estão para o mesmo lugar, professor, mas eu não quero isso. Eu quero que essas linhas aqui estejam nesse sentido e as outras linhas estejam no outro sentido. Como é que eu faço isso? Bem, para fazer isso, gente, nós temos que alterar a configuração do modelo, tá? Mais precisamente o material com que este telhado foi concebido, né? Com que esse tipo de telhado foi concebido, tá? Então, como é que eu sei qual é o material, professor? Para saber isso, você vem aqui em editar tipo, né? Eu cliquei nele, né, para ficar mais fácil, tá, gente? Cliquei nele, editar tipo, depois aqui na opção aqui de estrutura, né? Eu clico aqui nessa opção editar. Opa, perdão, dei 2 aspas aqui sem querer. E eu vejo aqui, ó, que nem precisaria abrir, tá, gente? Não sei porque ele às vezes aparece assim tão grande. Mas olha só, é um material chamado telha, tá? Material telha aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, material telha, tá? E eu tenho material também madeiramento, que é esse material aqui de baixo, tá bom? Então eu tenho material telha com 7 centímetros de espessura e um material madeiramento com 8 centímetros de espessura. Olha só, eu poderia já alterar por aqui, tá, gente? Então eu poderia, ó, clicar aqui, oh, perdão, tô dando ESC demais hoje. Vamos lá, poderia clicar aqui, ó, quando eu clicar aqui no nome telha, ele vai aparecer aqui, ó, este quadrinho com 3 pontinhos, né, que é o brother aqui, né, e clicando aqui, eu tenho acesso ao editor de materiais, tá? Então, se eu clicar aqui, eu tenho acesso ao editor de materiais e ele já me abre aqui no telha, tá?
material telha, eu poderia fazer a alteração que eu quisesse aqui. E eu já observo, olha só, padrão de superfície, primeiro plano. Então já sei que é aqui que eu vou mexer, ó, tá nenhum, por isso que ali aparece zerado, né? Tem outro lugar que eu possa ir mais rápido, professor, mais direto? Bem, se você já sabe qual é o nome do material, no caso nós sabemos, aqui é o telha, né? É o telha, tá aqui, é o telha, né? Então, existe sim uma outra forma de chegar aí, né? Nesse navegador de materiais de uma forma mais rápida, né? Através aqui do menu gerenciar, eu ia clicando aqui nesse botão aqui, ó, materiais, que justamente abre aquela guia que nós estávamos, aquela janela. Nós chamamos de browser, né? Em inglês browser, mas é o navegador, né? Ó, navegador de materiais. E aqui, ó, como a telha foi o último material que a gente havia aberto, ele já traz aqui no último material. Ele grava aí na memória e já traz aqui, ó, telha, tá? Enfim, olha só. Então, ó, vou até reduzir aqui um pouquinho para a gente ver aqui em tempo real qual vai ser as alterações. Melhor, eu vou arrastar aqui um pouquinho mais para cá e aqui eu vou abrir para a gente optimizar aqui a tela, né? Show de bola. Então, ó, não tem nada aqui, porque aqui, ó, tá nenhum, né? Olha só, tá nenhum aqui, por isso que aqui tá zerado, né? Ó, não vejo nada aqui, tá tudo branco, né? Legal. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, onde tem nenhum, vou clicar e olha só, gente. Aqui, ó, se eu rolar a barra de rolagem, eu vou ver basicamente o que nós havíamos visto lá na janela de sobrepor. Inclusive, se eu colocar aqui esse horizontal 1,5, olha só, vou até deixar cinzinha também, para ficar da mesma forma que a gente havia pensado. Se eu aplicar, vai ficar exatamente como a gente havia feito na sobreposição, ó. Todas as linhas vão ficar para o mesmo lugar. Ué, professor, mas você não falou que por aí funciona? Funciona, mas olha só, gente, vocês têm que prestar atenção num detalhe. Olha só, tem que vir aqui e observem que nessa janela de preenchimento, tá? Aqui dentro do navegador de materiais, além das opções de desenho, são as opções padrão, que apareceriam lá na nossa janelinha de sobreposição, tá? Também aparece aqui opções de modelo, tá? Qual é a ideia? A ideia é que a Ashura se adapta ao modelo, tá? Não é só um desenho padrão, mas é um desenho, digamos assim, adaptável ao modelo. Então, se o modelo tiver um direcionamento diferente, ele vai tentar seguir aquele direcionamento. Essa é a ideia, tá bom? Então, ó, para esse nosso caso aqui, né, nós teremos que utilizar essa opção modelo e não a opção desenho, como estava aqui, ó. Antes eu tinha a opção desenho, agora eu tenho a opção modelo, tá bom? Então, ó, liguei modelo. E observe, inclusive, que as opções, os modelos de desenho são diferentes, né? Então, eu tenho horizontal, só que eu tenho aqui, além dos traçados, né? Eu tenho outras opções, ó. Eu tenho formatos de telha, tijolo. De telha eu não tenho aqui não, mas é possível importar, criar, né? Parquet, né, gente? Um parquezinho, um piso intertravado, tijolinhos. Tem vários outros desenhos, né? Olha só, eu vou colocar aqui, ó, um que eu já sei que vai dar errado, tá? Mas só pra gente ver. Olha só. Horizontal de 150 milímetros ou 15 centímetros, né? Vou dar OK aqui, tá? E vou aplicar. Olha só. Ele vai fazer, mas vai fazer pro outro lado, ó. Deu certo, em parte, né? Em parte deu certo, só que ele fez pro outro lado, ó. Outro sentido, ó. Mas aqui ele já girou, ó. Bacana. Então eu sei que horizontal não vai dar certo para mim, professor. Tem que ser vertical no caso, né? Como é que eu faço então? Vamos clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu vejo que não tem, ó, um vertical, né? Um 150 vertical, eu tenho apenas o horizontal, ó, né? Ó. Tem aqui, aí eu tentei dar uma prévia aqui, né, gente? Mas às vezes não é tão certinho, ó. Eu tenho esse aqui, mas é de 7,5, né? Às vezes é muito estreitinho, né? Não vai ficar tão legal. Bem, professor, não tem, ó. Tem esse vertical aqui, mas eu nem sei como ele é, professor. Bem, se você não sabe como ele é,
você pode editá-lo ou criar um novo, se você quiser, tá? Para editá-lo, gente, é só você dar 2 cliques nele, né? Ó, tem aqui, dou 2 cliques, ou clico no lapisinho aqui, ó. Né? Geralmente, tá? Você tem essas opções para tudo, né? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a opção... Opa, saí sem querer. Eu tenho aqui a opção de editar, que é o lápis, né? Na sequência eu tenho a opção aqui do... Deixa eu tentar dar um zoom. Boa. Acho que tá bom. Beleza. Aqui, ó. Eu tenho a opção do lápis, que é a opção de editar, né? Esse é o ícone que quase todos os programas usam para editar. Esse aqui com o papelzinho com o sol, é tipo um solzinho, né? Uma estrela. É o ícone que a Autodesk, pelo menos, utiliza com bastante frequência para criação, tá? Esse aqui para deletar e esse aqui para copiar. Então, quer copiar alguma coisa? Clica aqui. Né? Eu quero duplicar esse, por exemplo, esse tijolo aqui de espelho e alterar o espaçamento dele, alguma coisa assim, né? Ah, não, eu quero alterar, eu quero apagar o que eu não estou utilizando. Clico aqui, né? Nesse aqui no papelzinho com xizinho vermelho. Ah, eu quero criar um novo papelzinho com solzinho. Quero editar algo que já existe, o lapisinho, né? Se bem que o editar, né, quase todos, para todos os elementos do Revit, sempre que você quer editar alguma coisa, funciona dar os 2 cliques rápidos, né? Então, 2 cliques rápidos aqui, né, para a gente ver. Olha só, então ele dá aqui, posso alterar o nome, inclusive, né? Botar vertical 15 centímetros, né? Ó. Tipo básico personalizado. Personalizado eu poderia inserir uma textura, né? Aquelas que a gente pega no CAD, eu não sei se vocês trabalharam com isso no CAD, né? Mas no CAD tem várias achuras, né? Eu poderia importar uma daquelas aqui para ter essa aparência, né? Mas não é o caso aqui, eu quero o básico. No básico, eu trabalho apenas com linhas, né? Sejam elas paralelas ou cruzadas, né? Não é o nosso caso cruzado, a gente quer paralelas, né? Que elas sejam verticais e paralelas. Ângulo de 90 graus, para ficar vertical. E o espaçamento está de 20, olha só, está de 20 aqui. 20 para mim, acho que tá muito, né? Uma telha vai ter mais ou menos uns 15, de 12 a 15 ali, né? 13. Vamos botar 12 aqui para ver, né? 12 centímetros aqui, né? Espaçamento entre essas linhas aqui, né? Verticais aqui no ângulo de 90. E vamos ver como é que vai ficar isso aí, tá? Botei 12, né? Um afastamento entre elas. Só revisando aqui para que vocês vejam, né? Então eu teria algo assim, né? Ó, ficou então vertical, ângulo de 90, 12. Ah, sumiu aqui o nome que eu tinha dado, né? Eu vou botar aqui vertical 15, tá? E vou dar o OK agora, tá? Ficou. Vou dar o OK. E agora eu vou aplicar para ver como é que ficou isso aí. Olha só. Funcionou. Bonitinho. Olha só, gente. Que formosura, né? Então tem aqui, ó, minhas linhas, né? Para um lado, para o outro, funcionando, né? Andando bem, ó. Né? Depois vocês vão botar uma setinha bonitinha, né? Uma aqui, opa, outra aqui. Vou ver se eu compro uma canetinha daquelas de desenhar, né? Desenhar no mouse ninguém merece. E agora sim, né? Você teria ali, né? O desenho todo bonitinho, tá bom? Então, aqui é dar OK, né? Depois, e tá, beleza, tá, gente? Ó, bonitinho. Nossa, o desenho aí vai ficar show de bola. Inclusive, essas linhas vão aparecer aqui, ó, quando você vier no 3D, tá bom? Então era isso, gente, tá? Eu acredito que com isso vocês tenham sanado essa dúvida, tá? Lembrando que na aula de render, a gente vai voltar a ver esse navegador de materiais aqui, tá? Aí a gente vai falar com mais calma, né? Sobre as abas aqui, né? As abas, principalmente essa aba de aparência, né? Que é a aba que a gente utiliza para fazer as renderizações, né? Esse material aqui, né? Vou mostrar a vocês o material, como é que faz, né? Se existem outros, se existem outras possibilidades, a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre esse navegador nessa aula de render, tá bom? Então hoje era só para dar esse feedback para vocês de uma dúvida que vocês me pediram lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então era isso.
Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Bons estudos e qualquer coisa é só perguntar aqui pro tio, tá bom?